Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar um exemplo de cálculo de savings para redução de sucata. Bora lá? Muito bem pessoal, vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal, tá? Dessa vez o objetivo aqui é mostrar um exemplo, tá, de cálculo de saving, ou economia aí dos projetos, né, de melhoria, redução. E o exemplo que eu vou usar aqui é uma redução de sucata, tá? Então vamos valorizar essa redução, tá? Comparar, tá? E a ideia é mostrar aqui o passo a passo do cálculo para que você possa reproduzir, tá, nos seus projetos de melhoria aí, independente de ser uma redução de sucata, redução de retrabalho, de refúgio, tá? Então é importante, tá, determinar uma maneira temporal aí, tá, relacionada com a evolução no tempo, tá? Qual é a redução que vai ser proporcionada com relação ao seu projeto aí, tá bom? Então, vou mostrar aqui uma planilha, né? Nesse slide aqui tem uma planilha, tá? Então, aqui o objetivo do projeto é reduzir 6%, tá? Fazer uma redução de 6%, tá bom? Em relação à média, tá, de sucata aí, tá bom? Então, primeira etapa, tá? A primeira coisa que você precisa fazer quando você vai fazer esse tipo de estudo aqui, para checar, né? Fazer uma previsão ou calcular aí a economia, né, que vai ser proporcionada aí pelo projeto, é determinar se o que você vai trabalhar, né, nesse caso aqui, por exemplo, sucata, né? Mas pode ser também quebras, né? Pode ser de trabalhos, tá? A primeira coisa é determinar se o item, né, que você vai trabalhar, esse tópico relacionado ao plano de contas da empresa, tá? Provavelmente deve ter uma conta contábil, tá, relacionada à sucata. Então você vai pedir um auxílio do pessoal de finanças, tá, para checar se a sucata, tá, possui uma conta contábil específica e fazer o levantamento, tá, desses valores apontados aí mês a mês, tá, que são os gastos, né, os custos gerados pela geração de sucata, tá? Então, todos os meses, né, você vai ter apontamentos, tá, relacionados a valores, tá, tanto em volume, tá, em relação à quantidade, ou com relação ao custo, tá, dessa sucata. Então, uma quantidade X de sucata vai gerar um custo aí adicional, tá, na empresa. Tá bem? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, o primeiro ponto é checar se esses custos que você está tentando reduzir, eles são custos fixos ou custos variáveis. Tá? E por que isso é importante? Tá bom? Quando você está trabalhando uma conta contábil, tá, que vai reduzir um custo fixo, tá, basta você monitorar esse valor em função do tempo, tá? Ele não vai ter influência do volume produzido na fábrica. Então, por exemplo, se você está tentando reduzir os custos, tá, relacionados a, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Um custo relacionado a transporte, tá, da sua empresa. Então, independente se você produziu 1 milhão, né, de unidades ou produziu 1.500.000, tá? O custo de transporte vai ser praticamente o mesmo mês a mês, tá? Porque você provavelmente vai ter uma empresa contratada e vai fazer o pagamento desses custos baseado num contrato, tá? Então esse valor tende a ser um valor fixo mês a mês, tá? Então, a menos que sejam tomadas algumas ações aí com relação à revisão desses custos, tá? Ou ações que revisem, né, que reduzam esse custo aí ao longo do tempo, tá? Esse valor tende a se manter fixo, tá bom? Quando a gente fala de custos variáveis, tá? Então, se você for trabalhar num projeto, desculpem o barulho aí do trânsito, é que eu moro aqui numa avenida, então se você for trabalhar, tá, na redução de custo, tá, variável, tá, que são custos que estão diretamente relacionados à quantidade produzida num determinado mês, tá, você vai ter que associar esses valores a uma quantidade produzida, tá, em relação a percentual, tá, vai ser uma proporção da quantidade produzida aí. Então, ele vai acompanhar,
Tá? Então o que eu fiz aqui foi nada mais do que tabelar esses valores. Tá? Quando falamos de sucata, é um custo variável. Tá? Quanto mais eu produzo, tá? Se eu mantiver a taxa segundo a qual eu produzo uma sucata, tá? Se eu produzir 1 milhão, vai ser um valor de sucata. Se eu produzir 2 milhões, vai ser um valor maior em proporção aí, tá? Proporcionalmente maior de valor em sucata. Então, você tem que manter, né, um controle, né, desses valores mês a mês, tá? Para que você possa olhar um histórico e fazer um comparativo. Tá? Então, o segundo ponto é determinar qual é o custo, tá, de uma unidade sucateada. Então, temos aqui 45, tá, e 50. Tá bom? Então, R$ 45,50 é o custo de uma unidade sucateada aí, tá bom? Por um determinado produto. O objetivo do projeto é reduzir em 6%, né? Então tem um patamar X aí que ainda não sabemos, tá? E o objetivo é reduzir em 6% aí, tá bom? Provavelmente essa meta, tá, de redução ela vai ser estabelecida depois que você fizer, né, o que nós chamamos de baseline. Tá? Que é a linha de base do projeto aí. Baseline nada mais é do que a performance corrente. Tá? Antes de que seja implementada a melhoria, qual é a performance corrente atual aí da geração de sucata, por exemplo. Tá? Então, monto uma planilha, tá, com o histórico, tá, do ano fiscal de 2021, tá bom? E tenho mês a mês, tá, os apontamentos. Então, janeiro, fevereiro até dezembro, tá, de 2021. Então essa é a primeira planilha que você precisa montar. Quais são as variáveis que você precisa monitorar? A primeira delas, né, como nós falamos, estamos falando de custo variável, então o volume produzido, a quantidade produzida, tá? Ela precisa, todas as contas precisam ser associadas em proporção ao volume produzido. Então temos aqui o volume produzido em janeiro, fevereiro, março e assim sucessivamente, tá? O que dá uma média, aqui na frente, né, ó, de 211.865 unidades por mês. Logicamente, esse valor vai variar, né? No primeiro mês eu tenho um valor, no segundo já tenho um valor bem menor, tá? E assim sucessivamente. E o valor de sucata correspondente, tá, a esse mesmo período aí, ó. Então, em janeiro eu tenho 23.680 unidades, em fevereiro 16.647 e assim sucessivamente também até dezembro, tá? O que dá uma média de 24.247 unidades sucateadas todo mês, em média, tá? Em seguida, tá, precisamos aqui converter, né, valorizar essa quantidade de unidades sucateadas em função desse valor aqui, 45,50. Tá? Então, basta multiplicar, tá, o valor absoluto, né, em quantidade de sucata pelo custo unitário de uma unidade sucateada e eu vou ter o valor da sucata aí em determinado mês. Tá? Então, fiz isso também todos os meses, o que me dá uma média mensal, tá, de valor de sucata de 1.103.238. Tá? Então, essa planilha é o que nós chamamos de baseline. Tá? É a linha de base, aí, é onde o processo está performando neste momento aqui, antes de começar a fazer o projeto, tá? E você pode fazer também aqui, né, a conta, estimar, para que seja definida uma meta operacional, tá, do seu projeto. Qual é o percentual médio de sucata, tá, que a fábrica performa? Então, se eu dividir 23.680 por 236.798, tá, eu vou obter esse percentual aqui, que é o percentual de janeiro de sucata correspondente. Então, 10% de todo o volume produzido no mês de janeiro foi sucateado, tá? E gerou um custo adicional aí, tá bom? Então, se você fizer isso para todos os meses também, você também vai ter valores, né, que vão variar ao longo do tempo e você pode encontrar uma média, tá? Que pode ser uma referência aí, tá? Que simboliza qual é a performance média atual da sua empresa aí em relação à sucata. Então, em média, podemos falar que 11%, tá, de todo o volume produzido se torna sucata. Tá? É um valor bem alto que eu fiz de propósito para a gente poder enxergar aqui, tá, os valores. Bom, esse é o que chamamos de baseline. Tá? Então essa planilha número 1 aqui, tá, é o que nós chamamos de baseline, tá? Linha de base.
tá bom? Então, esses valores aí vão servir para responder as perguntas e como está o processo atualmente, tá? Então, produzindo em média 211.865 unidades, tá? Então você tem aqui, é como se você tivesse as estatísticas aqui, tá? Da situação atual de sucata e do seu processo. Então, está produzindo em média 211.865 unidades ao mês, gerando 24.247 unidades sucateadas ao mês, a um custo médio mensal de 1.103.000, tá? O que dá 11% do volume produzido, tá? Você pode também relacionar isso, tá, em função do percentual das vendas, tá? Então, quantos por cento, né, 1.103.000 corresponde das vendas, mas aí já foge um pouco do âmbito aqui do nosso objetivo, tá? Em seguida, você precisa fazer uma projeção, tá? Que é a etapa que eu chamaria aqui da etapa 2, vou até marcar aqui, a etapa 2, tá? Que é essa segunda planilha aqui, que é a projeção dos ganhos financeiros, tá? Se você conseguir reduzir, tá, em 6% em média a sucata, qual é o ganho que isso vai proporcionar para o seu projeto, tá? Então isso aqui nada mais é do que a projeção, vou escrever aqui, tá? Projeção. Desculpem a letra, estou ainda me acostumando aqui com a caneta digital, tá? Então... Mas é uma previsão, tá? Nada mais é do que uma previsão da quantidade que será produzida, né, no próximo ano, aí estou chamando de ano fiscal 2022, tá? Mês a mês você precisa ter uma previsão de qual é a quantidade que será produzida, tá? E baseado no percentual objetivo do seu projeto, tá? Que é esse aqui, vou reduzir em 6%, tá? 11% menos 6% vai dar 5% em média, então vou colocar esses valores como referência mês a mês aqui, tá? E se eu atingir a meta do meu projeto aqui, mês a mês, né, todos os meses conseguir atingir essa meta aqui, qual é o valor que eu vou ter de sucata aí projetado ou previsto, tá? Então, quanto que é 5% de 218.574? Ah, vai dar esse valor aqui, tá? Então vamos ter o valor mensal estimado aqui, né, ou projetado, tá? De 5% do valor total produzido, tá? Custo variável, tá, pessoal? E isso representa um valor em reais aqui, tá? Multiplicando novamente este valor aqui de 10.929, né? Por 45,50, eu vou obter quase 500 mil reais aqui em janeiro, tá? 475 mil praticamente em fevereiro e assim sucessivamente. E faço a mesma coisa aqui no final, tá? Então, vou encontrar a média desses valores, tá? Para que eu possa compará-los aí, tá? Então, a previsão no ano fiscal 2022 é produzir 235.124 unidades, sucatear em média 11.756 unidades ao mês, tá? Que vai me gerar um custo aí de R$ 534.907 ao mês, tá? Isso representa 5% aí de sucata. Bom, uma vez que você tem, né, essas duas, o baseline e a projeção, tá, você pode fazer, deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil, você pode fazer, tá, o comparativo, tá, que é a etapa 3 aqui, ó, tá? Então eu vou chamar essa terceira planilha aqui, tá, que é o comparativo, tá, do ano fiscal, tá, anterior, 2021, com o ano fiscal, tá, de 2022, com as projeções aí. Então, basta subtrair, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui no janeiro de 2021, 236.798, tá? Vou produzir 218, a previsão do segundo, então vai ter uma queda, então vou produzir 18.224 unidades a menos aí, tá? A diferença, tá, entre a sucata real gerada no exercício anterior e a sucata prevista, tá, vai dar um valor aqui de 13.318, ó, tá? Então, o que a gente está fazendo é este aqui menos este aqui, que vai ser igual à terceira planilha aqui, tá? E a diferença, né, em relação à média, tá? Então, se você subtrair esse valor aqui, tá, em relação à média aqui, ó, tá? Então, a gente tem uma média aqui, você vai encontrar um valor aqui de 13.318, tá?
E você pode comparar também com o exercício anterior, tá? Com os valores reais do exercício anterior obtidos aí com o seu departamento de finanças, tá? Então a diferença desse valor aqui com este valor aqui, esse valor aqui vai dar 12.751, tá? Então nota que tem uma pequena diferença, tá? Se eu utilizar a média como um fator de referência aí, tá? Eu posso comparar tanto com a média do ano anterior ou com os valores reais aqui, tá? Obtidos aqui no exercício, tá? Então posso comparar com os valores reais aqui também. Vou obter os valores aqui, tá? Logicamente vão ser valores negativos, porque o objetivo do projeto é reduzir, né, a sucata. Mas nota que no longo prazo, o que acaba acontecendo, ó, tanto faz se você comparar com a média do ano anterior, tá? Ou se você comparar com os valores do exercício anterior, por exemplo, tá? Eu estou comparando fevereiro de 2022 com fevereiro de 2021, tá? Se os valores estiverem apurados corretamente, ó, você vai ter praticamente aqui o mesmo valor, tá? Então não vai fazer tanta diferença, tá? E eu fiz aqui, tá? Converti essas diferenças aqui, tá? Essas diferenças valorizei, né? Multipliquei por 45,50 e obtive aqui a diferença. O que é isso aqui? É a economia, tá? Que vai ser gerada aí mês a mês em função das diferenças, tá? Da média do exercício de 2021 para a projeção estimada aí do projeto, tá? Então isso aqui é uma estimativa de ganho se eu reduzir de 11 para 5% em média, tá? A geração de sucata. Tá bom? Então isso vai me dar, em média também, tá? Isso vai me dar um valor em média aqui, tá? Essas duas linhas aqui, de 568.330 por mês. Então é como se eu estivesse fazendo uma economia média aí por mês de R$ 568.330 reais. Tá? Anualizando, tá? Esses savings aqui, se você somar todos esses savings, tá? Mês a mês aqui, que vai dar, então se eu somar esses valores aqui, eu vou chegar, tá? No valor de sucata do primeiro ano aqui, ó, tá? Eu gero de sucata, tá? 13.238.856, tá? Se eu somar o valor, tá? Das diferenças, tá? Eu vou obter aqui, ó, 6.819.966, tá? Então essa é a economia, tá? Gerada em relação à média ou ao exercício anterior. Nota que vai ser a mesma coisa, tá? Então não faz muita diferença se você fizer as contas utilizando uma média, tá? Um baseline, ou se você realmente apurar os valores mês a mês aí, eles não vão ser tão discrepantes assim, tá? Eu diria que a discrepância ela vai ser praticamente insignificante aí nas contas, tá bom? Uma vez que você tem, né, uma vez que você elaborou todas essas contas aqui e conseguiu as estimativas, tá, de ganho financeiro aqui, tá, valorizando aqui as reduções, tá, você consegue checar, por exemplo, tá, que por que é importante, tá, relacionar com o volume produzido quando se está falando, né, de custo variável. Então nota que nesse mês aqui, ó, vou pegar aqui um exemplo, maio de 2021, tá? Eu gerei 24.070 unidades, tá? De sucata. E no mês seguinte, ó, aumentou para quase 40.000, tá? Por que teve esse aumento, tá? Então, quem olha puramente os números de sucata e fala assim, nossa, como aumentou a sucata, né? Na verdade, teve uma diferença de 1% só. O que aconteceu foi que, como houve variação, né, no volume produzido, logicamente, acompanhou aqui, tá, a geração de sucata produzida em função do volume. Então, é por isso que é importante, tá, relacionar sempre que você trabalhar com custos variáveis com o volume produzido, ou as vendas. Tá? Uma vez que você estabeleceu, né, esses ganhos aqui, você consegue estimar qual foi o ganho financeiro ó, do projeto, qual vai ser o ganho financeiro do projeto. Tá? E você pode fazer isso dessa forma aqui, ó. Tá? Então você teve aqui, né, uma geração em média, tá? Aqui é a linha do tempo, na verdade, né, ó, sumarizando a planilha aqui, tá? Você tem aqui desde janeiro de 21 até dezembro de 2022, tá?
com o encerramento do ano fiscal aqui, a separação do ano fiscal nessa linha aqui. Então você tem aqui os valores, tá, em reais de sucata, mês a mês, tá, e o valor médio, tá bom, essa coluna aqui. E no período seguinte, né, no exercício seguinte, a projeção que você tem, né, que é uma meta para 2022, tá, e um valor em reais correspondente a essa meta aí, tá, tanto em relação à média, tá, como em relação aos valores do exercício anterior. Olhando aqui embaixo, você tem os totais, tá? Então 13.238.000, tá? Subtraindo, tá, de 6.819.000, tá? Você vai chegar no valor aí da economia do seu projeto, tá? Que é de 6.418.889, tá? Então subtraindo aí os valores totais de cada exercício, você vai, tá, conseguir estimar os savings aí do seu projeto, tá? Então dá 6.418.889 ao ano, tá? Que a gente chama de ao ano, ou 568.330 ao mês, tá? Então até coloquei um gráfico aqui, tá, que plota, né, visualmente para enxergar qual é a performance atual, tá? Então essa linha aqui vermelha é o que chamamos de baseline, tá? E aqui, essa linha que vai ficar oscilando aqui, é a performance do ano fiscal, tá? Então, no ano fiscal de 2021, foi desse jeito aqui que se comportou, tá? Uma vez que aqui nesse intervalo, tá, de tempo aqui, você vai fazer um projeto, tá? Vai executar um projeto aqui, ó. Vai perder um período de tempo aqui que vai executar o projeto. E o objetivo no próximo ano fiscal, né, é trabalhar com uma nova meta, tá? Que é essa linha verde tracejada aí. E as previsões, né, de volume sucata produzida em relação ao volume, tá? Que são os valores esperados aí, tá? Valores esperados para o próximo ano. E como é que a gente enxerga aqui os ganhos financeiros nesse gráfico aqui, tá? Você pode representar eles aí no Excel, porém toda essa região aqui, ó, isso aqui, tá? Essa distância aqui é o que representa o ganho financeiro do projeto, tá? E ao longo do tempo, né, acumulando esse valor aí, você vai ter aqui, você vai ter aqui uma área, tá? Que vai representar, né, os ganhos financeiros. Então, toda essa região aqui, ela vai representar, tá, os ganhos financeiros aí, o que a gente chama de savings, tá? Então, é dessa forma aqui que você pode ilustrar o seu ganho financeiro aí, em função do tempo, tá? Quando estamos falando de redução de um custo variável, tá? Quando aqui o exemplo é sucata, tá? Mas você pode, por exemplo, reduzir a quantidade de inspeções que você faz por unidade, né? E aí você precisa relacionar o tempo de hora homem, né? Se existe algum defeito que é gerado, algum refúgio, você precisa valorizar, tá? Então, uma vez valorizado, se for em custos variáveis, né? Custos variáveis precisa ser relacionado com o volume, tá? Volume produzido aí, tá? Se você for trabalhar com custos fixos, você precisa relacionar com o tempo, tá? Ou os intervalos aí de apuração, tá? São mês a mês, ano a ano, tá? Então você precisa relacionar isso aí conforme a expectativa que existe aí em relação ao projeto. Tá bom, pessoal? Então, para esse vídeo aqui é tudo. Espero que vocês tenham gostado aí do exemplo, tá? Dúvidas, sugestões, deixem aí nos comentários, tá? Não deixe de deixar o seu joinha aí para fortalecer o canal, compartilha com seus amigos aí, tá? E quero pedir para você se inscrever aí no canal, tá? Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho. Se você ainda não se inscreveu, tá? E tem interesse em receber um vídeo novo, toda vez que sair um vídeo novo aqui. E é tudo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.